Estamos com imagens já do plenário do Supremo Tribunal Federal, continuação da sessão da tarde desta quarta-feira, ao vivo, direto do plenário. Composta a corte, podemos... O ministro Alexandre de Moraes deu provimento... Vossa Excelência negou provimento? Neguei. Deu provimento ao recurso? Não, neguei provimento. Negou provimento ao recurso. Passa a palavra ao ministro Edson Fachin para o seu voto. Senhor presidente, eminentes pares, saúdo o eminente ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, pelo voto que traz a colação nesse recurso extraordinário 828040, bem como as sustentações orais que foram levadas a efeito e que trouxeram, como soe acontecer, relevante contribuição ao debate que aqui se coloca sobre a responsabilidade e sua respectiva natureza diante de acidente de trabalho ocorrido em atividade de risco. Após o voto do eminente ministro relator, o eminente ministro Marco Aurélio, do que pude depreender, já suscitou compreensão em sentido diverso e, portanto, abrindo divergência e já balizando, de algum modo, as duas posições que podem ser encontradas sem embargo de eventuais... Vossa Excelência me permite? Sem dúvida. Na bancada, nós estamos nos extremos. A metáfora corresponde ao sentido dos votos. E precisamente, são as duas posições que se dirigem a desatar esta matéria. Como não raro se coloca perante a compreensão do direito e a interpretação que se faz do arcabouço normativo que densifica a incidência da norma para a solução de controvérsias como dessa natureza, são ambas posições sólidas e respeitáveis a partir das suas respectivas premissas. O estudo que fiz, senhor presidente, eminentes pares e ilustres advogados que ocuparam a tribuna, está espelhado em declaração de voto que irei juntar aos autos e até mesmo em homenagem ao princípio constitucional da duração razoável do processo, que também se projeta na duração razoável das sessões de julgamento. Eu vou apenas explicitar as razões pelas quais a conclusão que cheguei vai ao encontro, pedindo vênia da compreensão em sentido diverso, vai ao encontro da proposta do eminente ministro relator, que traduz a negativa de provimento do recurso extraordinário e a fixação da responsabilidade do empregador por acidente de trabalho em atividade de riscos como sendo de natureza objetiva. Os diversos argumentos que trago à colação partem de uma compreensão hermenêutica dos direitos fundamentais sociais, notadamente aqueles relacionados ao trabalho humano, que tem como vetor a máxima proteção do trabalhador quando as suas condições de trabalho, especialmente quando as suas condições de trabalho sejam adversas, tal como entendo ocorrer no caso dos autos. A ausência de previsão expressa no inciso 28º do artigo 7º, no que concerne à responsabilidade objetiva por danos decorrentes de acidente de trabalho e atividade de risco, não afasta a dimensão protetiva que advém do caput desse mesmo artigo 7º, que é expresso pela possibilidade de uma hermenêutica protetiva reconhecida já em outros casos para a própria responsabilidade civil subjetiva. Portanto, além dessa compreensão de uma dimensão expansiva ampliada
da proteção contida no artigo 7º, seu caput, no texto da Constituição da República, também há, na dimensão infraconstitucional, ordenamento que indica nesta mesma direção, especialmente o artigo 927 da Codificação Civil Brasileira de 2002, também conhecido como o Código Civil Miguel Reale, em homenagem ao ilustre professor das Arcadas do Largo de São Francisco. Portanto, há uma normatividade de índole constitucional. Entendo que a dimensão da legislação infraconstitucional se soma ao inciso 8º do artigo 200 da própria Constituição, que trata da proteção ao meio ambiente de trabalho, e ao inciso 22º do artigo 7º, que cuida da redução dos riscos inerentes ao trabalho. Portanto, a responsabilidade no ambiente laboral adverso e em exercício de atividade de risco pode ser compreendida, em meu modo de ver, deve ser compreendida na sua dimensão que transcenda a compreensão de dolo ou culpa e, portanto, se fixe no princípio da máxima efetividade e da não taxatividade dos direitos fundamentais sociais e tendo assim como consequência o reconhecimento de outros direitos decorrentes do próprio regime da Constituição em busca de eficaz proteção da saúde do trabalhador, o que significa responsabilidade objetiva diante de riscos inerentes à atividade laboral. Por essas razões e por outros argumentos, eu estou acolhendo os fundamentos que estão no voto de Sua Excelência, o eminente ministro Alexandre Moraes, como já disse, pedindo vênia à compreensão em sentido diverso, como também Sua Excelência afasto, por entender que não se sustenta o argumento da não cumulatividade do seguro social acidentário com a respectiva indenização decorrente dessa responsabilização objetiva. Entendo que há precedentes e compreensão, tanto na literatura jurídica como na jurisprudência, nesta dimensão. E, ademais, do ponto de vista do princípio da realidade, o benefício securitário se revela, em numerosos casos, insuficiente para cobrir todos os danos de natureza material, moral, existencial e também de índole estética dos trabalhadores acidentados. Portanto, com base nesta dimensão, senhor presidente, com esses fundamentos e me agregando ao voto de Sua Excelência, o eminente ministro Alexandre de Moraes, voto pela negativa de provimento ao recurso extraordinário. Ministro Luiz Roberto Barroso, como vota Vossa Excelência? Presidente, em primeiro lugar, saudando a todos, eu cumprimento os ilustres advogados que estiveram na tribuna, todos com sustentações extremamente esclarecedoras, Dr. José Alberto Couto Maciel, veterano de outras lides, Dr. José Belga Cistrade, professor Estevão Malé, a doutora Fernanda Menezes Barbosa e o Dr. Sérgio Antônio Ferreira Victor. E cumprimento também o ministro Alexandre de Moraes pelo seu voto detalhado e o ministro Marco Aurélio pelo contraponto que fez nessa matéria que verdadeiramente comporta, a meu ver, 2 pontos de observação razoáveis. Isso acontece com frequência em direito, em que, do ponto de vista rigorosamente jurídico, você possa ter mais de uma solução dentro da moldura constitucional e legal existente. E, quando isso acontece, o intérprete precisa se socorrer dos grandes princípios constitucionais e fazer um teste de realidade para escolher o caminho que produz a solução constitucionalmente mais adequada. Qual é a questão de fato aqui? A questão de direito diz respeito à responsabilidade civil do empregador, ou seja,
o dever de reparar dano sofrido por um empregado durante a atividade laborativa. A questão, de fato, é bem posta na ação e no acordo impugnado. É uma ação de indenização movida por um vigilante que era empregado de uma empresa de segurança e de transporte de valores, que sofreu um assalto, atuou no assalto, trocou tiros durante o assalto, não se feriu fisicamente, mas, segundo constatou a perícia, sofreu sequelas psicológicas definitivas, um quadro depressivo e de estresse pós-traumático e, segundo a perícia, teve perda total e permanente da capacidade laborativa para desempenhar as funções anteriormente realizadas. O que merece ser destacado aqui, em primeiro lugar, é que este empregado, que ficou impossibilitado de dar continuidade à sua atividade laborativa, pelo menos naquela função, ele recebe regularmente o benefício previdenciário. Portanto, a remuneração a que ele faria jus se tivesse continuado a trabalhar, lhe é paga pelo INSS. É sinal que o sistema de seguro previsto na Constituição funcionou nesse caso, e acho que é bom destacar esse fato. A discussão aqui é se há um dever de o empregador suplementar esse benefício, esta compensação que ele já percebe. Portanto, é uma discussão sobre a natureza da responsabilidade civil nos casos de acidente de trabalho. Se é uma responsabilidade civil subjetiva, que é a regra geral, e que significa que o dever de reparar o dano somente se impõe se tiver havido dolo ou culpa, ou se a responsabilidade aqui é objetiva. Vale dizer se o dever de reparar, de indenizar, de compensar, independe da demonstração de culpa. Sempre lembrando que a regra geral no direito brasileiro é a da responsabilidade subjetiva, é a da responsabilidade com culpa, e não a responsabilidade objetiva, que, para poder ser caracterizada, exige previsão expressa na Constituição ou na lei. Estabelecido um pouco o quadro fático e a questão de direito em discussão, eu vou à Constituição para ver como esta matéria é tratada. E o artigo 7º da Constituição, já lembrado aqui em outros votos, e meu voto será breve, presidente, inclui no rol de direito dos trabalhadores o seguinte: seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Portanto, a Constituição estabeleceu um sistema que vamos aceitar, como disse o advogado da tribuna, aspas, de responsabilidade objetiva, fecha aspas, pelo qual o empregador recolhe um seguro e, havendo o acidente, o sistema de previdência social é que irá pagar o benefício, é que irá pagar o salário. Essa é a primeira regra que esse dispositivo estabelece. Em seguida, há um complemento para dizer, além do seguro que ele tem direito, ele também tem direito a uma indenização. E aí o Constituinte diz, desde que o empregador tenha incorrido em dolo ou culpa. Portanto, a Constituição, de uma maneira inequivocamente clara, previu aqui responsabilidade subjetiva. Porém, vem o artigo 7º e assim dispõe: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua constituição social.
de sua condição social. Portanto, a Constituição previu responsabilidade subjetiva, mas não fechou a porta a que direitos dos trabalhadores pudessem ser ampliados por normatização que estivesse fora da Constituição. Que a Constituição só quis se referir à responsabilidade subjetiva, não há dúvida, e a interpretação histórica, também lembrada da tribuna, deixou isso claríssimo. Durante a... Eu estou fazendo o que faziam quando eu era advogado, que até a metade do voto você ainda não sabe de que lado o juiz está votando, né? Mas a verdade é que, durante a Assembleia Constituinte, o que aconteceu foi que se pretendeu implantar o sistema de responsabilidade objetiva. Nos debates da Assembleia Constituinte, o deputado Antônio Carlos Mendes Tami propôs a emenda 27085, que incluía o seguinte dispositivo no artigo 7º da Constituição. O empregador ou preposto tem a responsabilidade objetiva de indenizar ou reparar os danos causados aos empregados ou terceiros em decorrência de exercício de atividade legalmente considerada perigosa. O que esse deputado propunha era a volta ao sistema que tinha vigorado desde o início da industrialização, desde 1919 até a Constituição de 67, que era um modelo de responsabilidade objetiva. O que acontece é que esse texto foi rejeitado pelo Constituinte em 1988 e, consequentemente, não constou da Constituição responsabilidade objetiva. A pergunta mais intrincada desse debate, a meu ver, é saber se o fato de a Constituição ter previsto responsabilidade subjetiva e não responsabilidade objetiva é impeditivo de o legislador ordinário ampliar os direitos do empregado e, consequentemente, a responsabilidade do empregador. Como é que a legislação ordinária trata essa matéria? 15 anos depois da promulgação, entra em vigor o novo Código Civil, que teve a condução do respeitado professor e grande justo filósofo brasileiro, Miguel Reale. 15 anos depois, entra em vigor o Código Civil, que trata da responsabilidade civil no artigo 927, onde ele estabelece a regra geral. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Portanto, exige-se a ilicitude do ato. Consequentemente, se exige a culpa ou o dolo. Porém, o parágrafo único prevê uma exceção. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, ou seja, com responsabilidade objetiva, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Portanto, o Código Civil estabeleceu a regra geral da responsabilidade civil e previu a responsabilidade objetiva no caso de risco para os direitos de outrem. Ninguém teria dúvida que outrem abrange terceiros que não tenham qualquer tipo de vínculo com o empregador. Portanto, o sujeito trabalha com explosivos, causou uma explosão, se tiver alguém passando na rua e for atingido, ele tem o dever de reparar esse dano. A pergunta que se deve fazer aqui é a seguinte: se o Código Civil estabeleceu que o empregador, e na verdade a empresa, tem o dever de indenizar terceiros que casualmente estejam passando na rua,
por qual razão ficaria excluído do dever de indenização alguém que tem vínculo com o empregador? Ante o seguro a cargo do empregador. Mas é porque a Constituição previu o seguro e a indenização. Mas aí pressupondo dolo a culpa. Pois então, esta foi a pergunta que eu coloquei aqui. O fato de a Constituição ter se referido a dolo e culpa exclui a possibilidade de o legislador ampliar os direitos do trabalhador? A mim me parece que não, porque a normatização dada pelo Código Civil ao proteger terceiros, se interpretada como desprotegendo o empregado, eu acho que criaria uma situação de incongruência e anti-isonômica, entendendo e respeitando a posição que o ministro Marco Aurélio verbalizou, porque acho que essa matéria não é banal nem simples e acho que ela pode ser vista, como falei, por duas óticas. O que eu considero problemático aqui, e foi destacado da tribuna pelo professor Estevão Malé, é a caracterização do que seja atividade de risco. Aí sim, eu acho que os exemplos alegóricos, eu diria, trazidos da tribuna, picada de aranha, jockey, deslocamento em veículo, mordida de cachorro, que é uma coisa pavorosa, mas, evidentemente, acho que houve um excesso de ampliação do que seja atividade de risco, porque a consolidação das leis do trabalho é bastante explícita na caracterização do que seja risco. E a CLT até delega ao Ministério do Trabalho a possibilidade de, por ato normativo próprio, poder definir essas atividades, mas delega oferecendo standards que são bastante taxativos e que eu leio aqui brevemente. Diz o artigo 193 da CLT. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude da exposição permanente do trabalhador, não eventual, permanente do trabalhador. Então, regulamentação do Ministério do Trabalho, mas respeitadas as seguintes balizas: exposição permanente do trabalhador a 1. Inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Inciso 1. Inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. É bem explícito. 2. Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Roubo ou risco de violência física em atividade de segurança pessoal ou patrimonial. Portanto, nos exemplos caricaturais dados da tribuna, nenhuma das duas limitações da consolidação das leis do trabalho se aplica. Portanto, o problema aqui não é, a meu ver, reconhecer uma responsabilidade objetiva que o legislador quis dar. A Constituição não deu. E, portanto, se não houvesse a lei, seria subjetivo. Mas vem a lei e diz que vale para terceiros, se vale para terceiros, tem que valer para quem tem vínculo trabalhista. Portanto, a lei quis dar, mas só para atividade de risco. E atividade de risco são essas duas possibilidades previstas na CLT.
e limitada a essas atividades de risco, eu acho que o problema deixa de ser um problema grave, porque uma das dificuldades que, a meu ver, existem no direito do trabalho no Brasil, e assim tenho me pautado aqui, é você criar para o empregador, para a empresa, um grau elevado de imprevisibilidade. É o que o professor José Márcio Camargo dizia, o sujeito só sabe o custo da relação de trabalho depois que ela acaba, pelo tipo de litigiosidade trabalhista e, muitas vezes, pelo excesso de generosidade da jurisprudência. Portanto, eu considero que a previsibilidade do custo da relação de trabalho é muito importante para produzir resultados que considero socialmente importantes, inclusive a empregabilidade. Porque se o empregado tiver medo de contratar porque não sabe quanto aquilo vai custar, você compromete o emprego no país. De modo que eu estou, presidente, entendendo que o Código Civil, que nesta matéria deve ser aplicado por força do parágrafo único do artigo 193, do artigo... Esse, da responsabilidade civil, acho que sim estendeu para os casos de atividade de risco a responsabilidade objetiva dentro dessas balizas limitadas da CLT, de modo que, se ato do Ministério do Trabalho considerar atividade de risco alguma coisa, 927, alguma coisa fora desses dois parâmetros do 193 da CLT, será inválido, porque atos normativos e infralegais, evidentemente, têm os seus limites determinados pela lei. De modo que, fazendo questão de ressaltar que risco é risco e não qualquer coisa que se queira incluir nesse pacote, eu estou julgando, presidente, o caso concreto favoravelmente ao trabalhador, porque, de acordo com o artigo 193.2 da CLT e de acordo com portaria do Ministério do Trabalho, que considero válida, a atividade de transporte de valores é considerada atividade de risco. E acho que esta é uma norma puramente declaratória, porque acho que do artigo 193 já se extraía esta circunstância. De modo que eu estou, presidente, negando provimento ao recurso, mas firmando uma tese que não destoa da do ministro Alexandre de Moraes, apenas vou enunciá-la, porque gosto de concluir os meus votos assim, em duas proposições. Em caso de atividade de risco, a responsabilidade do empregador por acidente de trabalho é objetiva, nos termos do artigo 7º caput da Constituição, combinado com o artigo 927, parágrafo único do Código Civil. 2. Caracterizam-se como atividades de risco apenas aquelas definidas como tal por ato normativo válido que observe os limites do artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho. Portanto, eu fiz questão de destacar que a responsabilidade é objetiva, porque o legislador quis, mas risco é limitado ao que está estabelecido no artigo 193 da CLT. É como voto. O que não destoa do voto do relator, eu apenas explicitei um pouco mais, de modo que eu estou acompanhando o relator na negativa de provimento. Ministra Rosa Weber, para o seu voto. Senhor presidente, eminentes pares, começo saudando o eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, pelo belo voto proferido e também, de uma maneira muito especial e com muita alegria, as sustentações orais, os eminentes doutores José Alberto Couto Maciel, doutor José Belga Estrade, professor Estevão Malê, doutora Fernanda de Menezes Barbosa, doutor Sérgio Antônio Ferreira Vitor. Eu tenho adotado uma metodologia de voto aqui no Supremo que visa a otimização dos trabalhos no plenário.
Aliás, na linha preconizada por Vossa Excelência, ministro Fux. Ou seja, se eu vou acompanhar o relator na íntegra, endossando os fundamentos de Sua Excelência, bastaria eu dizer agora, como o faço, acompanho o voto do eminente relator, pedindo todas as vênias a divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio. Mas, no caso, o voto do eminente relator já foi acompanhado pelo voto do ministro Edson Fachin e agora pelo voto do ministro Luiz Roberto Barroso, o que ainda me dispensaria mais de qualquer fundamentação de uma compreensão minha da legislação e do nosso ordenamento jurídico muito antiga, né? E que eu expressei, e até hoje se lembrou da tribuna, quando ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Sempre compreendi, e o ministro Luiz Roberto agora ainda o fez de forma, a meu juízo, com todo respeito a quem pensa de forma diversa, escorreita, esta interpretação do artigo 7º da Constituição Federal, que diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, além de. Consequentemente, com maior respeito, o inciso 28, quando aponta como direito fundamental social do trabalhador seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa, em absoluto seria impeditivo da aplicação do artigo 927 do Código Civil, no seu parágrafo único, desde que, também já foi muito bem salientado no voto do eminente relator e dos que o acompanharam, presente atividade de risco. Né? Nessa linha, a jurisprudência do TSE é torrencial e, a meu juízo, com a maior correção, nelas se apontam esses aspectos. Eu até trouxe aqui, apenas para homenagear, né, os meus colegas do Tribunal Superior do Trabalho, um voto lapidar, por exemplo, do ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, onde, na fração de interesse, diz: o sistema de responsabilidade civil adotado pelo ordenamento é um dos reflexos da preocupação do legislador com a tutela dos direitos pertencentes àqueles que não podem negociar em condições de igualdade os seus interesses com a outra parte da relação contratual. Nesse passo, considerando que o Código Civil, em seu artigo 927, caput e parágrafo único, estabelece, respectivamente, o sistema subjetivo e objetivo de responsabilidade civil, cabe aferir se nas relações de trabalho em que se constata a maior desigualdade entre as partes envolvidas no liame jurídico, existe a possibilidade de aplicação do disposto no parágrafo único do citado dispositivo legal. Com efeito, o artigo 7º, 28 da Constituição da República, ao garantir ao empregado o pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência de acidente de trabalho, quando presente o dolo e culpa do empregador, conferiu ao trabalhador um mínimo de proteção em face do referido acontecimento. Ou seja, não excluiu a criação de outro sistema, ainda que fora da legislação diretamente ligada ao direito do trabalho, mais favorável aos empregados. Conclusão diversa ensejaria o vilipêndio ao princípio da prevalência da norma mais benéfica, segundo o qual, caracterizado o conflito entre espécies normativas, prevalecerá aquela que for mais benéfica ao empregado, qualquer que seja a sua hierarquia. Assim, basta que a situação examinada pelo Poder Judiciário se enquadre, isso é importantíssimo, se enquadre no disposto no artigo 927, parágrafo único do Código Civil, para que o empregador possa ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados ao empregado. Eu também me impressionei, ministro Luiz Roberto, com a sustentação do professor Malê, quando apontou algumas situações quase, pelo menos assim, ditas da tribuna, a meu juízo, soaram quase como teratológicas.
até comentava com Vossa Excelência se um abelha vier picar o trabalhador, enfim, em que medida nós teríamos exatamente a situação do artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Mas a má aplicação, acaso, efetuada pelo julgador, não deve nos levar ao afastamento dos princípios, à interpretação aqui da ótica constitucional sobre o tema. Essas eventuais incorreções ou má aplicação da norma deverão ser corrigidas pelas vias próprias, não numa ação de controle concentrado. No caso, um recurso extraordinário, né, com repercussão geral, onde nós estamos tratando do tema 932. De qualquer forma, o meu voto é muito longo, presidente. Como disse, eu vou poupar Vossas Excelências, mas eu também vou... Eu gostaria de dizer que o doutor Sérgio, em boa hora, lembrou um precedente desta Corte, um precedente bastante antigo, muito interessante, que eu também trago no voto. O voto é longo, eu faço todo o retrospecto e a evolução normativa e a evolução da compreensão da própria jurisprudência sobre o tema que nós estamos tratando. E quando, especificamente, eu relembro essa manifestação que, de fato, ocorreu, mas era a interpretação do Decreto-Lei 7.036, de 1944. Essa foi a observação ao julgamento do recurso extraordinário 49.462, relatoria do ministro Ribeira da Costa. E este plenário assentou que, em caso de falta inexcusável do empregador, se há provas de que esse não se preocupa com a segurança do empregado ou do público e dá causa ao acidente, pode a vítima recorrer à ação de direito comum. Naquela oportunidade, registrou o ministro relator que, na vigência da primeira Lei de Acidentes do Trabalho, que foi a Lei 3.724, de 1919, prevalecia o princípio de que a vítima e seus beneficiários não receberiam uma grossa indenização de direito comum, mas, de qualquer forma, seriam amparados na Lei de Acidentes, que surgiu para conciliar, foi aqui o ponto destacado da tribuna, né, interesses do patrão e do empregado. Mas eu prossigo no meu voto. Nada obstante, pontuou o julgamento, o relator, pelo Supremo Tribunal Federal, do recurso extraordinário 67.111, em que é admitida a escolha pela vítima de uma das vias, desde que comprovada a culpa do empregador. E, posteriormente, a tese da vedação de ação de direito comum, prevista no Decreto-Lei 7.036, de 44, salvo dolo do patrão e seus prepostos, seguiu-se a jurisprudência dessa Suprema Corte, admitindo a ação da vítima desde que comprovada a culpa do empregador. Aqui eu cito o recurso extraordinário 3.320. E, nos termos da fundamentação do ministro relator, que foi o ministro Lafayette de Andrade, a lei, aqui eu estou abrindo aspas, a Lei de Acidentes de Trabalho, no trabalho é lei de conciliação de interesses dos empregados e patrões. Não se pode, a meu ver, submeter o patrão à ação de acidente como se fosse simples terceiro. Contra este, sim, se aplicam todos os princípios da responsabilidade civil. Não somente em caso de dolo, mas em caso de falta grave, em que o empregado demonstre, pela negligência e omissão de precauções elementares, despreocupação e menosprezo pela segurança do empregado, dando causa ao acidente, nesse caso, não tenho dúvida em admitir a ação de direito comum. O que não me parece razoável é equiparar o empregador a simples terceiro, admitindo-se na ação de direito comum todas as presunções de culpa que a nossa jurisprudência tem abonado aos autores de ação de indenização. Aqui tem-se, sobretudo, em vista a falta de segurança do empregado. E foi esse entendimento que resultou na redação da súmula 229 dessa Corte, segundo a qual a indenização acidentária não exclui a do direito comum, em caso de dolo ou culpa grave do empregador. Né? Aí fica mais ou menos a divergência aberta pelo eminente ministro Marco Aurélio, e é por isso que eu estou me permitindo cansar um pouquinho Vossas Excelências, porque esses dados ainda não haviam sido trazidos. Né? Só que esta questão
foi superada, com todo o respeito, porque alçada a direito fundamental do trabalhador pelo artigo 7º, 28, a percepção, destacou o ministro Luiz Roberto, cumulativa do seguro de acidente acidentário com a indenização decorrente da responsabilidade civil do empregador. E aí resta a questão, o artigo 7º é taxativo, ele restringe os direitos fundamentais sociais do trabalhador ou ele admite a ampliação? E, a meu juízo, a norma inserida no caput é expressa ao assegurar essa visão mais ampla, e daí a aplicação supletiva do Código Civil, que, a meu juízo, se impõe com todo o respeito, repito, às compreensões contrárias. Eu só gostaria de destacar que tanto o eminente relator quanto o eminente ministro Luiz Roberto partem para um detalhamento e uma interpretação da legislação infraconstitucional que, a meu juízo, talvez não seja a mais desejável, né, numa ótica constitucional, que, a meu juízo, deveria ser minimalista, examinar a luz da Constituição. Foi por isso, com todo o respeito, que eu fiquei vencida com o ministro Edson Fachin, lá na repercussão geral, porque, na verdade, entendi que toda a solução emprestada, né, pelo Tribunal Superior do Trabalho, ela partia de uma exegese da legislação infra à luz dos princípios do direito do trabalho. Mas não há dúvida que a decisão da Corte, no sentido contrário, foi extremamente proveitosa na medida em que se examina especificamente, né, esse caráter restritivo, né, do artigo 7º ou a possibilidade de ampliação dos direitos reconhecidos. É como voto, presidente, acompanhando o eminente relator. Com a palavra para o voto, a ministra Carmen Lúcia. Obrigada, presidente. Cumprimentando a todos, senhor ministro relator, também os senhores advogados que assomaram à tribuna, doutor José Roberto Couto Maciel, doutor José Belga Trade, doutor Estevão, doutora Fernanda e o doutor Sérgio Antônio Ferreira Vitor, que contribuíram, claro, como sempre, trazendo subsídios que são necessários para o que se vê aqui até agora, com uma divergência, mas com o encaminhamento de uma interpretação que se põe no sentido de prestigiar os direitos constitucionais dos trabalhadores previstos e, no caso específico da responsabilidade, acoplando agora a norma do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, que, para mim, tal como já foi explicitada, caracterizado devidamente e em limites específicos o que se considere risco, tenho como inteiramente aplicável, senhor presidente, somando-se, portanto, a questão acidentária, do seguro acidentário, também a possibilidade da indenização, que tenho por absolutamente legítimo e coerente com os princípios constitucionais e protetivos do trabalhador, razão pela qual, senhor presidente, eu estou votando no sentido de negar provimento a recurso, no mesmo sentido do ministro relator, com as vênias da divergência. Passa a palavra agora ao ministro Ricardo Lewandowski para o voto. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos os presentes, especialmente aqueles que assomaram à tribuna. Matéria, a meu ver, está muito bem debatida e dispenso-me de aprofundar os meus argumentos, que trarei por escrito. Mas, como já foi assinalado aqui, o artigo 7º da Constituição, ele estabelece um plexo mínimo de direitos do trabalhador, que, evidentemente, não excluem outros, previstos quer na Constituição e mesmo na lei. A própria Constituição estabelece outros direitos, não só ao trabalhador, mas para a pessoa humana em geral. No artigo 5º caput, o direito à vida, o direito à segurança. No artigo 196, o direito à saúde. E esses direitos, como nós sabemos, são implementados por meio de políticas públicas e por meio de mecanismos protetivos que são estabelecidos na legislação ordinária. Portanto, além deste direito que está estabelecido no inciso 28 do artigo 7º, nós temos exatamente, como já foi dito aqui, o artigo 927, especialmente o parágrafo único do Código Civil, estabelece uma indenização por um ato ilícito nas hipóteses em que a legislação assim o estabelecer ou quando a atividade do autor do dano implicar, por sua natureza, riscos a terceiros.
Portanto, me parece que são, também já foi dito, são direitos complementares que não são mutuamente excludentes, portanto, eu também adoto a tese explicitada e muito bem explicitada, com a devida vênia do ministro Marco Aurélio pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, nego o provimento ao recurso e também, desde logo, eu manifesto a minha adesão à tese proposta pelo relator, sem prejuízo, eventualmente, a partir das discussões, poder reformular. Como voto, senhor presidente? Ministro Marco Aurélio. Ministro, agora você, né? Vossa Excelência. Ministro Gilmar Mendes. Eu ponderaria que continuássemos amanhã, porque eu tenho um voto um pouco longo e, em parte, discrepante do voto do ministro Alexandre. Acho que se for... Eu submeto ao colegiado, porque o ministro Gilmar Mendes aduz que tem um voto discrepante, eu também tenho uma visão discrepante do voto do relator, mas, evidentemente, como presidente, eu tenho a palavra final muito diminuta. E o ministro Gilmar Mendes traz um voto que se diz volumoso. O ministro Marco Aurélio, de alguma maneira, já antecipou o seu ponto de vista. Quer concluir, ministro Marco Aurélio? Não, presidente. O ministro Luiz Edson Fachin disse da antecipação do voto até aqui isolado no plenário, mas continuou convencido de que a responsabilidade, além da problemática do seguro a cargo do empregador de acidente, a responsabilidade prevista no texto maior pressupõe culpa ou dolo. Então, eu consultando o plenário estando de acordo, eu declaro encerrada a sessão e agradeço a presença dos advogados, dos servidores da imprensa e continuamos amanhã para a conclusão desse julgamento.